exato momento em que a Petrobras completa 68 anos de fundação, o presidente Bolsonaro, desprezando toda uma história de êxitos econômicos e conquistas tecnológicas da estatal, a maior empresa do Hemisfério Sul, fala na sua privatização. Nem mesmo na ditadura os militares permitiram falar em privatização. Ao contrário, fortaleceram as estatais. O ex-presidente Getúlio Vargas, nacionalista, pagou com a própria vida pela decisão de criar a Petrobras. Os Estados Unidos diziam que no Brasil não tinha petróleo. Getúlio resistiu e as novas gerações construíram a mais avançada tecnologia de prospecção em águas profundas e a 7.000 metros encontraram petróleo pré-sal. Dilma Rousseff foi derrubada para que os golpistas reescrevessem a lei do petróleo. Hoje a Petrobras pesquisa, produz, mas entrega para as multinacionais petroleiras. Bolsonaro segue o exemplo de Fernando Henrique Cardoso, destruir a era Vargas, e agora quer entregar o maior símbolo da nacionalidade brasileira. Cabe ao povo brasileiro dar uma resposta à altura dessa infâmia. Latitude Brasil está começando. Boa noite, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação e uma honra tê-los aqui novamente nesse novo encontro para falar uma vez mais de um tema central do Brasil. Nessa semana foram os 68 anos de aniversário da Petrobras, a grande empresa símbolo do Brasil, a maior ferramenta de desenvolvimento que o Brasil teve, criada lá em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, depois de uma ampla campanha cívico-militar com a participação de nacionalistas, sindicatos, estudantes, intelectuais, e é para falar desse momento em que a Petrobras está sofrendo ataques terríveis que põem em risco a própria soberania brasileira, que nós convidamos aqui um grande especialista no tema de petróleo, que trabalhou durante muito tempo como engenheiro na Petrobras e depois foi dos consultores legislativos mais respeitados e mais ouvidos pelos movimentos sociais brasileiros no Congresso Nacional e continua na batalha e na luta em defesa da Petrobras, apesar de todas as ameaças que a Petrobras sofre. É o engenheiro Paulo César Ribeiro Lima, a quem dou as boas-vindas. Boa noite, Paulo César. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui em Telesur. Boa noite, Beto, amigos de Telesur. É um prazer, né, estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o maior projeto nacional, né? A Petrobras foi o maior projeto nacional, um projeto nacional extremamente bem-sucedido, né? Que levou à construção de um gigantesco parque de refino no Brasil, terminais, oleodutos, descobertas de campos gigantes, né, na plataforma continental, né? Descoberta do pré-sal, né? O pré-sal hoje tem os campos mais produtivos do mundo, né? Na minha visão, tudo isso foi fruto de uma Petrobras monopolista, que tinha como foco, né, o desenvolvimento tecnológico, a geração de riqueza, a geração de emprego para os brasileiros, né? E não a Petrobras de hoje, né, praticamente destruída aí, né, sem nenhuma, com pouca visão de Brasil, de desenvolvimento, cidadania, né, e que está gerando um grande sofrimento para o povo brasileiro a atuação não da Petrobras, que é grande, mas de alguns administradores, né, que assumiram, né, o comando da Petrobras, principalmente a partir do golpe, né? Nós tivemos um golpe parlamentar no Brasil em 2016, e a partir daquele golpe, na verdade, o setor de petróleo e gás tem sido motivo de grande sofrimento, né? E como é que você explica, Paulão, que essa empresa tão importante, respeitada no mundo inteiro, uma das maiores petroleiras do mundo, certamente a mais importante empresa de toda a América Latina, tenha se transformado nesse transtorno
para a soberania e para o povo brasileiro. Como é isso? Na minha visão, o país, né, principalmente o que eu chamo de letrados, né, eles têm uma visão muito equivocada da realidade nacional, né, e da realidade da própria Petrobras. Hoje, se a gente for analisar aí as decisões do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal, né, do Ministério Público, do Poder Judiciário, né, não são decisões que fortalecem a empresa estatal, mas são decisões que enfraquecem a empresa estatal, que indicam, né, um modelo neoliberal, né, que não existe, na verdade, no mundo, né, principalmente nos países onde o petróleo pode ser uma importante fonte de riqueza para o seu povo, né? Então, se a gente vê onde o petróleo é uma importante fonte de riqueza para o seu povo, onde há exportações líquidas de petróleo, a gente vê a Rússia, vê a Arábia Saudita, vê Emirados Árabes, vê Noruega, até a própria Bolívia, né? Então, nesses países, né, a gente tem uma ação estatal muito forte, até investimentos do Estado, né? Então, no Brasil, né, acredita-se que o Estado não tem condições de investir, né? O que não faz o menor sentido, né? O Estado brasileiro pode investir o quanto quiser. Por quê? Porque não há restrição em investimentos extremamente lucrativos como o pré-sal. Então, se o Brasil investe no pré-sal em parceria com a Petrobras, o próprio Estado, como faz a Noruega, ou como faz a Arábia Saudita, o retorno, até em dólares, é gigantesco. E são dólares do Estado brasileiro, são reservas cambiais do Estado brasileiro. Então, você faz o investimento e tem um retorno, e tem bons projetos. Então, não há nenhuma necessidade de ter empresas estrangeiras explorando petróleo no Brasil, a menos que você tivesse um modelo tributário onde essas empresas pagassem realmente tributos, sobre a renda principalmente, e que houvesse uma política de preços adequados para o país. Nós não temos nada disso hoje. Então, os preços são abusivos, os lucros reais são abusivos, mas os lucros contábeis das empresas são uma verdadeira ficção, né? O preço dos combustíveis aqui no Brasil totalmente fora da realidade, né? É como se todos os derivados fossem importados, né? Na verdade, os derivados não são importados, a grande maioria é produzido no Brasil, refinado no Brasil, com petróleo produzido no Brasil. Mas a Petrobras cobra hoje se importasse esses derivados, né? Então, é uma política totalmente absurda, né? Agora, então, o cenário... Se a Petrobras perdão, se a Petrobras é autossuficiente em petróleo, se tem um alto desenvolvimento tecnológico, graças à sua característica estatal, né, ao monopólio estatal que durante anos prevaleceu, por que é que as ações, em sua maioria, da empresa estão hoje nas mãos de acionistas estrangeiros na Bolsa de Nova York? O que é que levou a isso? É uma visão, né, equivocada, né, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que entendia que a Petrobras deveria atuar como uma empresa privada, deveria ter acionistas, né, estrangeiros e que deveria seguir as leis de mercado, né? É uma decisão completamente equivocada, porque no Brasil a Petrobras era agente dominante, ainda é agente dominante, e ela tem monopólios regionais.
que estão sendo vendidos, diga-se de passagem. Então, você não pode dar liberdade para uma empresa que produz e refina, transporta petróleo, por exemplo, na Bahia, para refinar e produzir derivados na Bahia e atender o povo do estado da Bahia, de Sergipe. O mesmo vale para outros estados do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Minas Gerais, né? São monopólios regionais. Se você vende o terminal da Bahia, os dutos da Bahia e a refinaria da Bahia, quem compra tem o monopólio da Bahia. Então, a Petrobras ela tinha que ter sido regulada, porque ela é uma empresa que atuava numa espécie de monopólio natural, um monopólio natural na Bahia, em Minas. Então, você tem que regular esses preços. Agora, se você deixa uma empresa com um capital social desse tipo, com a maioria dos acionistas privados, com 40% de estrangeiros, a Petrobras pode praticar políticas totalmente absurdas, como é essa política de preço de paridade de importação, porque não há regulação de preços no Brasil. Então, houve o erro do governo Fernando Henrique de liberar os preços no Brasil e de tratar a Petrobras como uma empresa privada. Houve um grande erro do governo do Partido dos Trabalhadores, que não foi reestatizar a Petrobras ou controlar os preços no Brasil. Os preços ficaram livres, e aí veio o golpe, e aí a Petrobras pratica o preço que quiser, acha que tem liberdade para isso. Eu, na minha visão, é até uma inconstitucionalidade, porque a pesquisa, a lava, a produção, o transporte, a importação, tudo isso é monopólio da União ainda. Mas eles, os gerentes da Petrobras e a sociedade, acham que petróleo, gasolina, diesel são commodities e coloca isso no papel. E colocando que isso é uma commodity, que a Petrobras tem liberdade para fazer o que quiser, o grande sofrimento é do povo brasileiro, que é o dono do petróleo, porque os reservatórios são do povo brasileiro, está na Constituição, os recursos petrolíferos são do povo brasileiro. Então, se o preço do petróleo sobe, como foi até mencionado essa semana pelo El País, se o preço do petróleo sobe, os países são beneficiados, né? O Brasil, como exportador líquido, seria beneficiado. Não, o povo brasileiro é o grande sofredor, os prejuízos para o povo brasileiro com a alta do petróleo são enormes. Agora, como é que você pode explicar isso? Se você é dono de um produto e o produto... Nós vamos fazer sobe, aqui uma pequena pausa, Paulo César, no programa Latitude, e no próximo bloco nós vamos aprofundar nessas questões importantíssimas que você está levantando aqui no Latitude Brasil. Já já voltamos. Até já. Latitude Brasil está discutindo aqui hoje o significado dos 68 anos da Petrobras, a mais importante empresa e ferramenta de desenvolvimento nacional criada lá na era Vargas, e, ao mesmo tempo, a terrível tragédia que está acontecendo hoje com essa empresa que está sendo destruída, desnacionalizada, com o povo brasileiro pagando altíssimos preços e também toda a carga pesada desse golpe contra a soberania nacional.
O nosso convidado hoje é Paulo César Ribeiro Lima, um grande especialista em petróleo, engenheiro que dedicou a sua vida inteira como engenheiro da Petrobras e depois como consultor político de petróleo, e hoje ainda segue na luta em defesa dessa ferramenta. Se está na Constituição, Paulo César, por que nada disso é respeitado e se fazem qualquer coisa com a Petrobras, que deveria ser a principal ferramenta de desenvolvimento do Brasil? Então, a Petrobras, por exemplo, ela colocou aí metade do parque de refino à venda e todos os dutos e terminais que estão associados a cada uma dessas 8 refinarias que representam a metade do parque de refino. Bem, como monopólio da União, como empresa ainda estatal, porque a União e os entes federais ainda têm a maioria do capital votante, ainda é uma empresa estatal, né? Ela teria que seguir, no mínimo, normas, né, ou regras estatais, a lei das estatais, a Lei 9847, que estabelece o abastecimento nacional de combustíveis como de utilidade pública, e a própria Constituição, que estabelece o monopólio da União dessas atividades. Mas o Supremo Tribunal Federal ele teve decisões, né, na minha visão, né, a Suprema Corte do Brasil, absolutamente equivocadas, permitindo, né, que a Petrobras venda todos esses ativos e todas as redes de gasodutos, todas as unidades operacionais, sem licitação. Então, a situação aqui no Brasil é de uma gravidade, porque nem licitação há. A Petrobras não é tratada como uma empresa estatal pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal enxerga a Petrobras como uma empresa privada que pode ser gerenciada e vender seus ativos como sendo uma empresa privada. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal também não cumpre a sua própria função de fazer respeitar a Constituição brasileira. Na minha visão, não. As decisões, na minha visão, elas não são decisões jurídicas, técnicas, são decisões ideológicas, né? Você acreditar que uma empresa dessa possa ser destruída como está sendo, né? A Petrobras está se concentrando apenas na produção de petróleo em grandes campos do pré-sal e mantendo apenas 5 refinarias. E o resto está sendo tudo vendido, né? Inclusive sem licitação. Então, esse tratamento, né? Mas esse tratamento da Petrobras, que pode praticar o preço que quiser, mesmo sendo uma monopolista regional, e enxergando o petróleo derivado como uma simples commodity, né, é totalmente inconcebível, porque agora o grande problema é que não é só o Supremo Tribunal Federal que tem essa visão. Nós temos as instituições brasileiras, né? Então, as pessoas que conhecem, não conhecem talvez as instituições, mas tem o Tribunal de Contas da União, que tem essa mesma visão. Tem o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tem a mesma visão. O Ministério Público Federal, os juízes federais, o Poder Judiciário do Brasil, né? Então, a situação do Brasil é gravíssima, porque o presidente que está hoje, né, ocupando o cargo, né, ele é um simples agente que está com uma política que, infelizmente, tem apoio das instituições, da grande mídia, né? Então, o atual presidente é só o sintoma de um país doente. Agora, por que, Paulo César, que esse crime está sendo cometido contra o povo brasileiro? E por que o povo brasileiro não reage, já que existem manifestações aqui, por exemplo, como uma parada gay,
que costuma levar 4 milhões de pessoas, mas em defesa da Petrobras, que pode gerar emprego, prosperidade, desenvolvimento, não há uma reação popular, só se fazem manifestações de 20 mil, 10 mil pessoas, e uma parada gay chama 4 milhões de pessoas. O que está acontecendo? O povo brasileiro, né, é extremamente generoso. Eu sou admirador do povo brasileiro, mas o povo brasileiro ele é mal informado e ele é mal formado, né? A população boliviana, né, ela se revoltou, por exemplo, contra a situação da Bolívia na gestão do Carlos Messa. O povo da Venezuela se revoltou contra a gestão que havia na Venezuela antes do Hugo Chávez. Eu lembro do Carlos Andrés Pérez, né, da situação muito difícil da Venezuela, né? Mas na Venezuela há resistência popular, na Bolívia há resistência popular, porque o povo venezuelano, o povo boliviano, até o povo equatoriano, peruano, é melhor formado e é melhor informado que o povo brasileiro. O povo brasileiro, apesar da sua generosidade, é um povo muito mal informado e extremamente despolitizado. Vamos fazer aqui uma menção ao México. Eu já estive, né, já tive a honra de estar na Venezuela, no México, na Argentina, de conversar com o povo, né, venezuelano, o povo argentino, povo mexicano, né? E a diferença, né, é muito grande. No governo Carlos Messa, houve a guerra do gás na Bolívia. A Petrobras agia como uma multinacional, explorando os recursos, o gás, no caso da Bolívia, tendo o monopólio do refino, explorando o povo boliviano. Houve uma mudança na legislação antes do Evo Morales, do Carlos Messa. E houve a guerra do gás na gestão. O presidente era o Carlos Messa. Depois, com o Evo, houve o decreto supremo e a nacionalização, com um grande apoio popular. Mas a população sabia o que estava em jogo, sabia que a Bolívia estava sendo explorada pela Petrobras. Então, a empresa boliviana, 100% estatal, a YPFB da Bolívia, retomou o controle do setor petrolífero na Bolívia. Houve o golpe na Bolívia, mas o povo boliviano foi lá e derrotou o golpe. Agora, aqui no Brasil, houve o golpe e as pessoas nem sabem que foi golpe. Talvez você perguntar para as pessoas, não sabem nem que foi golpe. Então, houve aqui um golpe, mas não há essa consciência do povo brasileiro. E isso só vai mudar também com a mudança da mídia. Você, que é um grande comunicador, que conhece a mídia, né, sabe a mídia que nós temos no Brasil, infelizmente, né? Então, nós temos uma... E a elite, a gente não deve esperar, né, do feitor, né, de quem executa as ordens, né, dos proprietários de escravo, que o feitor, que é a elite brasileira, haja em defesa do povo brasileiro. A elite brasileira, ela age, talvez, em defesa dos interesses, dos cargos, né, dos salários, né? Então, a Petrobras paga R$230 mil por mês para o presidente. O presidente faz qualquer coisa, independentemente do que ele pensa, tá certo? Ele faz qualquer coisa, porque Então, nós não podemos esperar da elite, dos gerentes, né, uma posição em defesa do povo brasileiro. Para o presidente da Petrobras, que ganha lá R$230 mil por mês, o trabalhador pagar R$120 um botijão, para ele não é problema, porque ele pode pagar quantos botijões ele quiser, mas ele não se coloca na situação do povo, né? Talvez em outros países, né, uma parte da elite
se coloque na posição do povo daquele país, porque há um sentimento de nação, né? Quem melhor interpretou, na minha visão, a situação e a ausência do Estado e da nação brasileira, né? Na minha visão, foi o Darcy Ribeiro, né? O Brasil é uma nação a ser construída, porque a elite não tem nenhuma identificação com o povo. A identificação da elite é com os Estados Unidos, é com a Europa, é com a Disney, é com o carro importado. Ele não enxerga o povo brasileiro como o irmão dele, como o cidadão do mesmo país dele, né? Muito bem, Paulo. Com essa citação aí, esse pensamento profundo de Darcy Ribeiro, nós vamos aqui ir encerrando o nosso programa Latitude Brasil de hoje e agradecendo muito a sua presença esclarecedora aqui nesses 68 anos da Petrobras, que está ameaçada de uma demolição completa, mas encontra vozes de resistência como a sua, que haverão de prevalecer algum dia, defendendo a Petrobras a serviço do povo brasileiro. Muito obrigado, Paulo César Ribeiro Lima. E como a sua também, né, Beto? O seu trabalho é importantíssimo, fundamental, né? E parabéns para você pelos seus anos. Eu conheço você já há tantos anos, desde a época de Senado Federal, né? O seu trabalho incansável aí na luta e tentando fazer aí o seu papel de levar informação para o povo brasileiro. Parabéns, viu, Beto? E parabéns à Telesur pela iniciativa, parabéns aos companheiros da América Latina grande, bolivariana, né? América Latina, nossa grande pátria, a nossa América Latina. Muito obrigado. Obrigado, Paulo César Ribeiro Lima, e obrigado a vocês de casa que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Até semana que vem estaremos de volta com um tema central da realidade brasileira, em Latitude Brasil. Tchau, obrigado.